Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host, o apresentador desse programa, o apresentador desse canal. E hoje, no Café com o Thiago, eu quero falar com vocês sobre periodização. Já abordei periodização em outro programa, não lembro exatamente o número, mas foi na temporada passada. Mas agora eu quero falar especificamente sobre periodização dentro de uma lesão determinada, que é a lesão do ligamento cruzado anterior. Como vocês têm visto, eu tenho falado muito sobre lesões de ligamento cruzado. Falei já de diversos assuntos a respeito desse tipo de lesão, do tratamento, da prevenção, de como retornar ao esporte de forma mais segura. E dentro de todo esse contexto envolve uma periodização. É impossível um atleta chegar na fase final de reabilitação, na fase de retorno ao esporte, sem antes cumprir alguns objetivos, cumprir algumas fases que são importantes para que ele consiga evoluir de uma maneira mais organizada. E quando a gente fala de periodização, é uma palavra que talvez soe um pouco estranha para nossa classe. Quando eu falo nossa classe, eu falo de fisioterapeutas, né, os meus colegas. A gente não vê muita coisa dentro da graduação sobre periodização. E aí, muitas vezes, a gente se prende um pouco a essa muleta, a essa bengala, que é muito fácil falar, nossa, fisioterapeuta não entende de periodização. Bom, se você quer trabalhar com esporte, se você deseja trabalhar com atleta, você precisa entender mais que o mínimo, né? Você precisa entender alguma coisa sobre periodização. E periodização as pessoas confundem com um treino de academia. Acham que só aquele treino lá é que vai ter uma periodização, né? E acham que é uma sessão de treino da academia, onde as pessoas perguntam, nossa, como que você faz sua periodização? Ah, a periodização é 4 de 8, é 3 de 12, é até a falha. Isso não é periodização. Isso é número de séries, número de repetições, que faz parte de uma sessão de treinamento, que é a menor unidade básica de uma periodização. Se a gente parar para pensar, o que é uma periodização? Periodização nada mais é do que a gente ter um objetivo final a partir de um tempo delimitado. Então vamos pensar em uma lesão do ligamento cruzado anterior. A gente tem o objetivo de retornar ao esporte, ou seja, deixar esse atleta apto à sua prática esportiva depois de um determinado período, e aí vai depender um pouco de cada esporte, vai depender um pouco da capacidade desse indivíduo de se dedicar a sessões de tratamento, vai depender um pouco de como que a logística vai ser determinada para isso. No geral, recomenda-se, né, que esse retorno seja de 9 a 12 meses. É uma recomendação. Às vezes os atletas retornam um pouco antes, dependendo do esporte. Em alguns casos é mais interessante que se postergue, né, que jogue um pouco mais para frente o tempo de retorno. Só que tempo por si só não é uma única variável que a gente deve levar em consideração. Por conta disso, a gente deve montar uma periodização para esse atleta, para que ele faça um tratamento de forma adequada. E aí, vamos imaginar que a gente tem uma periodização de 1 ano, para ficar mais fácil de fazer contas. E por ser uma periodização mais realista para boa parte dos atletas de ligamento cruzado anterior. E para falar a verdade, recomenda-se que trate de 9 a 12 meses. Mas qual atleta de fato precisa retornar em 9 meses? Poucos deles, né? Se a gente parar para pensar, a maioria dos indivíduos que rompem ligamento cruzado anterior, não estou dizendo que a maior incidência ocorre nesses indivíduos, mas boa parte deles ocorre de atletas que não são profissionais, né? Porque existem mais atletas e praticantes de atividade física não profissionais do que profissionais. Então, em muitos casos, a gente não precisa ter pressa para fazer esse atleta voltar de forma arbitrária com 9 meses. Inclusive, em alguns episódios passados, na verdade, acho que episódio com o Felipe Meira, que atualmente está no Red Bull Bragantino, fisioterapeuta também, e que já foi fisioterapeuta do Grêmio, já atua por um bom tempo ali na equipe. No Grêmio teve um caso de um atleta que retornou um pouco antes dos 9 meses. E acho que no segundo jogo dele, ele rompeu o LCA. E aí, o retornar antes dos 9 meses é uma prática comum dentro do futebol profissional. Envolve um contexto totalmente diferente.
também já falamos em outros episódios, né? A gente tem aí um pouco mais de pressão ligado a esse atleta, e o atleta ligado à sua capacidade física, ele tende a ficar bem antes que as pessoas meramente mortais, né? Meramente comuns como nós. E aí, isso quer dizer que, e aí eu lembro na época, né, até comentei com ele que, poxa, foi um verdadeiro massacre, né? Parecido com o que ocorreu aí com muitos indivíduos no início do ano, na metade do ano, com o Paulinho, que também, Paulinho do Corinthians, também retornou um pouco antes dos 9 meses e rompeu de novo o ligamento cruzado anterior. E até de forma antiética, né? Alguns colegas criticaram demais, né? Mas é muito fácil falar depois que as coisas ocorrem com outras pessoas fazendo. E por que que a gente ocorre isso, né? Por que os atletas às vezes retornam antes? E o Felipe, no episódio que a gente conversou, ele falou justamente isso. Pô, quer dizer então que com 8 meses, 29 dias, o meu atleta não pode voltar ainda. Mas a partir do momento que ele virou o dia, passou da meia-noite, né, fechou 9 meses de tratamento pós-operatório, aí sim ele pode retornar. Acho que considerar isso, né, é até de certa forma muito ingênuo. Por que que se tem esse período a cada um trimestre, né, 9 meses, 12 meses, 6, 9, 12 meses? Acontece que os estudos fazem geralmente cortes transversais nesse período. É um período que se determina a partir disso. Então, isso não quer dizer que se o atleta retornar com uma semana antes dos 9 meses, ele vai com certeza romper o LCA. Se ele voltar a partir do momento que ele fecha 9 meses, ele não vai romper o ligamento cruzado anterior novamente. A partir do momento que ele retorna ao esporte, ele corre o risco de romper novamente. Essa é provavelmente a principal causa de lesão. Mais ou menos um quarto, um quinto dos atletas tem novamente uma lesão de LCA. Seja o LCA operado, seja o enxerto, seja o LCA do lado contralateral. É claro que a gente tenta reduzir ao máximo possível para que essas coisas ocorram. Mas vamos pensar agora na periodização, né? Já falei demais aí sobre tempo de retorno, sobre outras coisas que já possuem em outros episódios anteriores. Vamos para pensar. O atleta fez a cirurgia do ligamento cruzado anterior hoje. Nosso objetivo é montar agora um macrociclo para ele de um ano. Então, nosso objetivo é que daqui 12 meses ele retorne ao esporte. O atleta que passa por lesão de LCA e a reabilitação pós-operatória, ela possui algumas fases que são alguns marcos do tratamento. E esses marcos vão muitas vezes nos dar nortes para dividir os objetivos específicos de cada fase. Vamos pensar o seguinte: a gente tem o macrociclo, que é esse período maior de 12 meses, e a gente pode dividir esse macrociclo em ciclos menores, que são os mesociclos. Os mesociclos geralmente vão durar meses ou semanas. E a gente pode dividir esse macrociclo para chegar lá no final em alguns mesociclos. Vamos pensar em um mesociclo, por exemplo, de 4 semanas, sendo o primeiro mesociclo, ou seja, 4 ou 5 semanas, um mês. Vamos pensar num segundo mesociclo que vai do primeiro mês, do final do primeiro mês até o terceiro mês. Ou a gente pode ainda dividir um pouco mais esses 3 meses iniciais e fazer 3 mesociclos. Depois desse terceiro ao sexto mesociclo, eu posso montar um outro mesociclo, né? Acabei de ser redundante de forma muito tosca, mas enfim, a gente pode montar um outro mesociclo de 3 meses. E do sexto ao nono mês, eu posso montar um outro mesociclo. E do nono ao 12º mês, até fechar um ano, posso montar um outro mesociclo também. Então veja só, dentro de um macrociclo grande, né, um macrociclo com objetivo final, eu tenho um mesociclo. Isso é a forma como eu gosto de dividir. Não é uma forma arbitrária, não é nada que esteja especificado que deve ser assim que os programas devem ocorrer de reabilitação. Eu tenho um mesociclo, aliás, que vai até o primeiro mês, que fecha o primeiro mês.
eu tenho o segundo mesociclo, que vai do fechamento do primeiro mês ao terceiro mês. Terceiro mesociclo, eu tenho do terceiro ao sexto mês. Quarto meso, eu tenho do sexto ao nono. E o último meso, então fechando os 5 mesociclos, que é o retorno ao esporte, do nono até fechar um ano de tratamento. E aí, dentro desses mesociclos, eu ainda posso dividi-los em microciclos de treinamento, microciclos de sessões, microciclos de tratamento. Porque as sessões de tratamento, elas precisam ter objetivo, né? Elas precisam saber para onde estão indo. Então, toda essa programação de um macro, meso e um microciclo vão ter objetivos de forma que falem consigo entre si para chegar lá no final do retorno ao esporte. E o microciclo, geralmente, ele é dividido em uma semana, é dividido em 10 dias, 14 dias. São períodos um pouco menores de treinamento, onde a gente consegue ir ajustando um pouco mais a cada semana os nossos objetivos. Por exemplo, nesse primeiro mesociclo, eu posso ter como objetivo retirar totalmente as muletas do indivíduo. Posso ter como objetivo manter esse indivíduo agora com uma amplitude de movimento ideal, uma amplitude de movimento adequada, igualar as mobilidades, principalmente mobilidade de extensão de joelho, e posso ter também como objetivo aí ativar muito a musculatura do quadríceps. Então veja que no primeiro mesociclo eu tenho alguns objetivos. Eu acho até que eu tenho um episódio falando sobre quais os objetivos da primeira parte do tratamento, logo da fase inicial, que vai ser muito voltado para esses objetivos. Então, eu vou trabalhar todos os meus microciclos evoluindo de fases nesse sentido. Então, no primeiro mesociclo, o meu foco é ganhar a extensão de joelho, ganhar a flexão também, descarregar peso na perna, então tirar as muletas, tentar normalizar o máximo possível a marcha e manter uma boa ativação de quadríceps. Claro, redução do edema também vai ser importante. Pode acontecer de indivíduos, né, muitas vezes, não terem apenas cirurgia de ligamento cruzado anterior, terem associados outras lesões, que é comum, lesões de menisco, lesões de ligamento colateral medial ou de canto póstero lateral. E por vezes, especialmente nas lesões que envolvem o menisco, onde há sutura, onde há a costura desse menisco, a gente tem que preservar a carga, a gente tem que preservar a descarga de peso. Então o indivíduo não vai soltar o peso, não vai tirar as muletas antes das 6 semanas. Então a gente tira um pouco o foco da descarga de peso e trabalha muito mais a ativação de quadríceps em cadeia cinética aberta, sem tocar o pé no chão. E aí depois a gente vai tendo objetivos mais semelhantes. Mas basicamente o primeiro mesociclo vai ser o mais afetado quando há lesões de menisco associadas. E aí fechei o meu primeiro mesociclo, consegui concluir esses objetivos, eu parto então para o meu segundo mesociclo, onde meus principais objetivos vão ser continuar ativando o quadríceps, vão ser, se necessário, ganhar mais amplitude de movimento, normalizar a marcha e ativar muito musculatura propulsora, músculos que fazem tríplice extensão, ou seja, região de panturrilha, região de glúteo e região do quadríceps. Por quê? Porque eu vou precisar disso quando eu chegar no final desse mesociclo, quando eu posso começar a correr com o indivíduo. E a corrida, o retorno à corrida, ele é um marco importante do tratamento. Só que é importante entender que nessa primeira fase, a corrida, ela não tem um foco de condicionamento. Eu não vou colocar um indivíduo para deixá-lo necessariamente cansado da parte cardiorrespiratória. No início, essa corrida ela é muito mais focada em melhora biomecânica, de conseguir reajustando a corrida. Assim como foi trabalhado o treino de marcha com ele, vai ser trabalhado novamente treino de corrida. Ele vai reaprender a correr, vai reaprender a andar, depois vai reaprender a correr. Importante também nessa fase, né, que haja um incremento aí de exercícios de cadeia cinética fechada, já que o indivíduo está apoiando totalmente a perna no chão, a gente consegue evoluir um pouco mais nesse sentido e progredir em alguns ângulos. E ao final desse terceiro mês, na 12ª semana, a gente tem liberado. Então veja, o terceiro mês é um marco bastante importante para a gente. O final do segundo mesociclo é um período muito importante, onde o indivíduo começa a correr, onde o indivíduo começa exercícios de cadeia cinética
aberta total. O que é isso? Cadeira extensora, dá para trabalhar, desde que aqueles objetivos das primeiras fases tenham sido cumpridos. Se o indivíduo não possui uma boa ativação de quadríceps, não faz sentido fazer cadeira extensora, porque ele vai ter dor na parte anterior do joelho, com certeza. Então, esse início do terceiro mesociclo, do terceiro mês, até o sexto mês, até fechar 6 meses, é um mesociclo um pouco maior, onde a gente consegue intensificar mais trabalhos com ganhos de força, trabalhos com ganhos de condicionamento. E a força nesse período vai ser muito focada também em reequilíbrio de força, para que a gente chegue no sexto mês, no final desse mesociclo, com o máximo de simetria possível entre a perna operada e a perna não operada. É importante que a gente chegue ali em torno de 80%, dependendo da capacidade do indivíduo. Atletas geralmente costumam chegar já bem próximo de um padrão de normalidade, bem próximo dos 90%. É preciso tomar cuidado um pouco com os atletas, porque às vezes eles se empolgam muito. Então a gente tem que controlar um pouco a carga desses indivíduos também, porque muitas vezes, quando se trata aí de clubes esportivos, isso ocorria muito quando eu trabalhava também, a gente recebe esses atletas em 2 períodos. Então a gente vê esses atletas às vezes 9, 10, 11 vezes na semana. É muita coisa. A gente tem que saber periodizar dentro da própria semana, dentro do próprio microciclo, como que a gente vai ajustando a carga desse indivíduo para a gente não exagerar. Porque muitas vezes o excesso a gente acaba pecando um pouquinho também. A gente vai se empolgando, vai vendo o atleta bem, mas às vezes não tem tanta capacidade para aquilo. E aí dentro desse período a gente já começa também trabalhos de salto, especialmente saltos bipodal, indo para unipodal, dependendo da capacidade do indivíduo, justamente porque no sexto mês é feito avaliação de saltos, né, os rope testes, para a gente ver como que esse indivíduo está, é feita também avaliação de força para ter um parâmetro e para que a gente consiga evoluir para o próximo mesociclo, que aí é aquele que a maioria da galera gosta, a maioria do pessoal gosta, que a gente traz aí, então um mesociclo mais focado na especificidade do esporte. Um mesociclo onde ocorre aí uma fase de transição. Então, esse mesociclo ele é muito mais focado em transitar as capacidades que a gente conseguiu montar na base, força, condicionamento, salto, para colocar aqui esse indivíduo gradativamente retornando ao esporte. O indivíduo vai voltando aos treinos nesse período, né? A gente começa, na verdade, dentro do contexto clínico, colocar um pouco mais de mudança de direção de forma intensa, saltos de maneira intensa, mais trabalho de pliometria, mais trabalho de potência, para que depois a gente consiga transferir isso para o esporte de fato. E nessa fase a gente também precisa tomar um pouco cuidado com a carga, porque vai ter mais exposição ao exercício. É importante, né, desde o início, que a gente consiga ir colocando, entre aspas, na cabeça desse atleta que ele é capaz de fazer as coisas que a gente está pedindo. Então a gente precisa trabalhar de maneira muito gradual, expondo esse atleta ao risco de forma gradual, até para que ele se sinta mais confiante, principalmente nessa fase. E aí já nessa fase dá para ele ir retornando aos treinamentos, sempre retornando aos treinamentos de maneira gradual também. Então se a gente fala de futebol, vai fazer uma parte do treino. Vai começar fazendo o aquecimento, depois ele vai fazer o aquecimento mais um trabalho de passes, sem muito onde ele não vai precisar marcar. Depois ele vai fazer um outro trabalho de um jogo mais curtinho, onde ele também não precisa marcar. Depois ele vai começar a marcar um pouco, e aí gradativamente ele vai sendo colocado de novo à equipe, até que chegue em torno do 9º mês, ele de fato retorna ao esporte. E esse retorno ao esporte precisa previamente ser bem treinado para que ele retorne de fato ao esporte, para que ele não se sinta de fora da equipe, para que ele não se sinta um atleta que não está pronto para aquilo. Não necessariamente ele vai retornar ao esporte já de maneira total, de maneira totalmente arbitrária, né? Imagina só, você está 9 meses sem fazer o seu esporte, agora você está pronto para o seu esporte, vai lá e joga 90 minutos. Não é assim, né? Provavelmente se a gente fizer isso, esse cara vai ter uma lesão. Não necessariamente uma lesão de LCA, mas uma lesão muscular, né? Ele vai ter que retornar para a clínica, vai ter que retornar para o departamento médico. Então não é a melhor estratégia. Também o retorno ao esporte é feito de maneira gradual. Aí dentro desse 9º,
décimo primeiro mês, a gente vai controlando isso, vai deixando o atleta sendo colocado mais tempo de exposição ao caos que é o esporte. Por vezes ele vai retornando conosco também para fazer alguns trabalhos mais de manutenção de alguns fortalecimentos específicos, algumas dores que ele possivelmente possa vir a ter, que são dores anteriores de joelho, dores musculares. Isso é muito comum e não há por que se assustar, desde que a gente consiga controlar isso de maneira onde a gente não deixe o atleta desamparado. Até que, de fato, né, não necessariamente a gente fecha até o 12º mês, mas até que, de fato, o atleta retorne performance. Então, veja que a gente fechou em ciclos, né, mesociclos de treinamento, onde a gente vai tendo objetivos específicos para trabalhar em cada fase. Uma fase só vai ocorrer interdependente da outra. Então, eu não vou passar para a segunda fase, para o segundo mesociclo, que vai lá do 3º ao 6º mês, se dentro do meu primeiro mês eu não trabalhei de forma efetiva, se eu não cumpri aquele mesociclo. Não posso atropelar as coisas. Senão, quando chegar no 9º, 10º mês, o indivíduo não vai conseguir retornar ao esporte. Apenas em torno aí de 83% dos atletas retornam ao esporte, retornam à sua antiga performance ao esporte, segundo o próprio relato. O que não é um número que nos agrada muito, né? A gente quer sempre deixar isso mais próximo dos 100%, mais próximo de uma correlação de 1, né? Então, para que isso ocorra, a gente precisa cumprir fases desde o início. A gente não pode negligenciar o início do tratamento. Falo isso para você, se você for um cara que vai passar por uma cirurgia, se você for um atleta, um paciente, falo isso para você, profissional da saúde que trabalha com esse tipo de atleta. Fase inicial é importante para chegar na fase intermediária, é importante para chegar na fase final da reabilitação do ligamento cruzado anterior. Bom, pessoal, esse foi o MovaCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se você está curtindo esse canal, não deixe de se inscrever. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar. E se você estiver ouvindo pela plataforma de áudio, não esqueça que isso é um podcast, então você pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, enfim, todas as plataformas de áudio. Não deixe de avaliar e de compartilhar também. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.